Nós, durante esses dias, estamos aqui estudando a palavra de Deus, no nosso seminário da sabedoria, e é bem interessante entender isso, seminário, que é, de fato, um estudo, um aprofundamento. E por que da sabedoria, pastor? Porque a sabedoria é a coisa principal, é o que diz a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós vamos recapitular, o pessoal que está acompanhando em casa, que participou na quinta passada e também no domingo passado, você pode pegar aí sua apostila, vai ter alguma coisa do que você já tem em casa, e o mais que você não tem, depois você pede os obreiros, sempre sobra aí alguma apostila, depois você pede o obreiro, você que está em casa, e eles te dão, tá bom? Deus abençoe. Vou fazer um pedido, pessoal aí de casa, quem está em casa, quem está no trabalho, que está nos acompanhando através do Instagram. Gostaria que depois você colocasse aí de onde que você está assistindo, qual bairro que você está assistindo, qual cidade que você está assistindo, talvez de outro estado, de outro país. Coloca aí para a gente saber de onde que você está nos acompanhando. E querendo você, nas quintas e domingos, nós estaremos realizando essa transmissão, falando a respeito do seminário de sabedoria. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, seminário de sabedoria, estamos no tema Redescobrindo o Reino de Deus. Estamos ainda na primeira parte, hoje, na continuação número 2. Todos com a apostila já? Muito bem, fiquem à vontade. Vamos recapitular um pouquinho aqui, só para que você não fique perdido, até mesmo para quem está pela primeira vez, possa se inteirar mais ou menos do que nós já tratamos até aqui, tudo bem? Então, nessas 3 reuniões nossas aqui do seminário, nós estamos ainda na primeira parte, falando a respeito da mensagem original de Jesus. Qual foi a mensagem original de Jesus? O que ele pregou? O que ele pregava? Qual era o centro, qual era a cerne da sua mensagem? Então nós estamos aprendendo sobre isso. E em Mateus capítulo 4, no verso 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem central de Jesus. Anunciar que o reino dos céus estava voltando ao domínio da terra. Tudo bem? Está claro até aí? E nós destacamos nas semanas anteriores, nos estudos anteriores, essa expressão que Jesus utilizou: arrependei-vos. Para quem não pegou ainda, nós falamos que essa expressão, arrepender, é mudar de ideia, é sofrer uma transformação no seu sistema de crenças. Quando alguém se arrepende, a pessoa mudou a ideia que tinha anteriormente. E ela mudou isso de maneira muito íntima, muito profunda. É o termo que no original eles chamam de metanoia. Mudança de entendimento, uma transformação de entendimento. Nós vimos também na semana passada que um dos maiores, ou se não o maior inimigo do povo de Deus, sempre foi a ignorância. Repete comigo: ignorância. A ignorância, não estou falando de brutalidade, eu não estou falando de má educação, não estou falando disso, estou falando de ignorar, de deixar de conhecer, de não querer saber. É isso, ignorância é isso, ignorar. Tudo bem? Um dos maiores ou o maior inimigo do povo de Deus sempre foi a ignorância. E ignorância, a raiz dessa palavra, ela indica, estar na escuridão, está vendado, está nas trevas, está oculto. Ou seja, um conhecimento que para aquela pessoa é oculto, ela não entende, ela não compreende. Você compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vimos também que o nosso inimigo espiritual, Satanás, é chamado de príncipe de quê? Das trevas. Então nós podemos fazer uma alusão, nós podemos usar como exemplo e dizer
que Satanás consegue governar a vida de muita gente através da ignorância. Porque toda vez que você sai da ignorância, você vem para o conhecimento. E nós aprendemos aqui, nas semanas anteriores, que conhecimento é comparado à luz. Conhecimento é ir para a luz, tá claro? Ele é o príncipe das trevas. E Jesus é o quê? A luz do mundo. E quando nós estamos ligados nele, o que acontece conosco? Ele diz, vocês agora são luz do mundo. Amém? Essa luz passa a brilhar através de nós. Ela não vem de nós, a fonte dela não somos nós, ela vem de Deus, mas passa através de nós. Nós vimos em Oséias, no capítulo 4, verso 6, ainda estou na recapitulação, né? Recapitulando. Tudo bem? Vimos em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus foi destruído por causa de quê? Faltou o conhecimento. Quem disse isso? Que o povo foi destruído, que faltou conhecimento? O próprio Deus, através do seu profeta. Ele disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Faltou o quê? Conhecimento. O que faltou? Conhecimento. Então você vai entender por que Salomão dá tanto destaque, dá um destaque tão grande à sabedoria. Porque quando não há conhecimento, ficamos na ignorância. E aquilo que nós ignoramos poderia ser exatamente a mudança da nossa vida. Estou me referindo à palavra de Deus. Tudo bem? O que eu não conheço, eu não pratico. O que eu não conheço, eu não vivo. E por não viver a palavra, por me esquecer da palavra, é que nós temos problema. Depois você veja, por favor, nesse mesmo texto que eu acabei de citar, Oséias, capítulo 4, verso 6. Eu só peguei um trecho aqui do versículo, mas depois leia inteiro. Você vai ver que Deus reclama do povo. E diz assim, porque vocês se esqueceram da minha lei, eu também vou me esquecer dos filhos de vocês. Porque vocês estão perdendo a legalidade. Estão se esquecendo da lei. Se não se esquece da lei, não cumpre. E se não cumpre a lei, se torna ilegal. Acompanhe isso, por favor. Se eu não cumpro a lei, eu me torno ilegal, fora da lei. E se eu não estou na lei de Deus, obedecendo a lei de Deus, eu não tenho direito de ser chamado filho de Deus. É simples assim. Eu sei que isso choca o entendimento teológico de algumas pessoas, ou pelo menos bíblico de algumas pessoas, mas tudo que eu vou dizer aqui está na palavra de Deus. Pelo menos reflita. Se você vai aceitar ou não, não é minha luta, não é minha batalha aqui. Minha batalha é ensinar. Se você vai aprender, isso é uma decisão sua. Mas por mais que eu fale alguma coisa que de cara você não concorda, dê-se a oportunidade de pelo menos meditar sobre isso. Você deve criticar. Você não deve aceitar tudo que você ouve e ter como verdade, mas pelo menos aceite para criticar. Criticar no sentido de análise. De dizer, deixa eu ver se isso está certo, deixa eu ver se isso é coerente, deixa eu ver se isso tem base bíblica, né? Deixa eu ver se o pastor está usando uma hermenêutica direito, aí se ele está extraindo do texto a coisa correta. Faça isso. Depois você analisa se deve ou não viver o que eu estou ensinando. Então, a ignorância é viver na escuridão. E o que é o conhecimento? O que é o conhecimento? Está aí na sua apostila, irmão? Revelar. Revelar, ou seja, descobrir, né? Desvendar, trazer para a luz. É isso que é conhecimento. E sobre o conhecimento, o que Jesus falou? O que o Senhor Jesus falou? João 8:32. Sobre o conhecimento, o Senhor Jesus disse, e conhecereis o quê? A verdade. Se ele está dizendo que vão conhecer, não conhecem ainda, conhecerão. Isso quer dizer que eles viviam como? Viviam na mentira, na escuridão. Irmãos, eu vou te falar até hoje, muitos vivem na mentira. Não descobriram ainda a verdade da palavra, e muitos que estão na igreja.
não estão vivendo a palavra. Faz isso não. Tá? Não estão vivendo a palavra. Você está me entendendo, sim ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? O que você acha? Hein, gente? Libertar de quê? Libertar de um reino que se instalou no mundo e que colocou a sua cultura para que o homem vivesse. É isso que Satanás faz. Ele instalou um reino de maldade, de trevas, e ele passou a sua cultura, que é desobediência a Deus, basicamente é isso, para que o homem vivesse aquilo como verdade. Então quando você chega e você fala, não, isso aí está errado, você vai ver que muitas pessoas vão resistir, elas vão até se zangar, elas vão ficar absurdamente chateadas com você, porque elas se sentem muito atacadas, quando você fala, essa prática está errada. Mas você está baseado em quê? Você está baseado na cultura do reino. Mas falando isso para pessoas que estão baseadas na cultura do pecado. E por essa razão há o conflito. Entende? E conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que nós tratamos até aqui. A partir de agora, nós vamos entrar com um entendimento novo. Preste muita atenção, por favor. Então, tudo bem. Vou conhecer a verdade, conhecer o reino de Deus. Eu entendi que o reino de Deus é a extensão do domínio de Deus, que era só no céu e depois passou a ser na terra. Para esse propósito, a terra, a natureza foi criada, e Adão e Eva também, para que o reino de Deus se expandisse para além do céu. Esse era o propósito original, já entendi isso. Entendi também que a partir do momento que o homem peca, ele perde essa autoridade que Deus tinha dado a Adão e Eva, e Satanás assume. E a partir de então Satanás implementa o seu reino sobre a terra. Lembra que ele disse isso a Jesus na tentação? Tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Quem deu para ele? Foi Deus? Claro que não. O homem que entrega no momento que dá ouvidos a ele, dá ouvido à sua mensagem de rebelião contra Deus, se torna um rebelde contra Deus e perde essa aliança com Deus. Satanás, como era mais antigo, como tinha uma patente maior, vamos chamar assim, só para poder entender, né? Quem entende de militarismo sabe o que eu estou falando. Se você tem tempo mais, se você tem patente mais, você tem mais autoridade. Como Satanás foi criado antes, tinha uma autoridade maior, né? Enquanto o homem estava em aliança com Deus, ele era menor. Na hora que o homem peca, se tornam equivalentes em pecado, mas Satanás mais forte em poder e autoridade do que ele. Por isso assumiu o reino no lugar do homem, e o homem perde. Agora Jesus quer trazer o reino de volta, nossa aliança de volta com Deus, o nosso estado original de aliança com Deus. Mas como é que eu faço, pastor, para fazer parte disso? Porque muitos acham que basta ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja. Por exemplo, se eu levantei a mão, fiz curso de batismo, me batizei nas águas, ou fui batizado nas águas, e frequento a igreja, eu não estou salvo não, pastor? Pergunta, irmão, o que você acha? Pergunta aí, irmão, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Mas pastor, eu venho todos os cultos, eu venho. Diz o irmão aí, sou fiel, ajudo a obra, sou uma pessoa boazinha, pastor, ajudo os pobres, necessitados. Eu sou uma pessoa legal, olha meu irmão, eu não falo da vida alheia, não quero nada do que é de ninguém, cumpro com as minhas obrigações, procuro ser o mais fiel possível. Diz para o teu irmão, isso não é nada mais do que a sua obrigação. Isso não passou da sua obrigação, irmãos. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa afável, gentil, ser uma pessoa como foi Jó, no sentido de, na sociedade ser uma pessoa em destaque, de honestidade, de bondade, de firmeza. Isso é sua obrigação, isso não, você não está melhorando Deus em nada. Então isso não te garante, e é isso que muita gente não entende.
Isso não te garante salvação. Para você participar do reino, escute, para você participar do reino, não basta participar da igreja. Você pode anotar isso? Coloque aí. Para eu participar do reino, não basta participar da igreja. Tem mais, precisa ir além. O pessoal puder, né, escrever aí, escreva. Para eu participar do reino de Deus, né, não basta participar da igreja. Não basta. É importante, é necessário, mas não é suficiente. Você não cumpre todas as etapas. Você não alcança todas as exigências apenas frequentando uma igreja. Tem algo mais. O que tem mais? Nós vamos descobrir agora.